capítulo 15, e versículo 21. Capítulo 15, e versículo 21. Dá para colocar aqui embaixo, tá? Bem baixinho. Capítulo 15 e versículo 21. Não precisa você ler a sua Bíblia, não. Você vai ler comigo. Eu vou dizer e você vai responder. Vamos lá? E constrangeram. Vamos lá. E constrangeram o servo Simão Cirineu, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, que levasse a cruz junto com Jesus. Pode sentar? O tema da nossa mensagem é exatamente: eu preciso de uma gota de sangue. É o tema da nossa mensagem. Eu preciso de uma gota de sangue. Diga para o seu irmão do lado: quanto custa? Você vai saber daqui a pouco. Meus queridos e meus amados irmãos, a crucificação de Jesus é o maior espetáculo já registrado em todos os livros na face da terra. O próprio Jesus, quando estava vivo aqui na terra, lá no livro de João, capítulo 12, e versículo 32, ele diz: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Esse espetáculo da morte de Jesus foi registrado por 3 evangelistas. Marcos é o primeiro que escreveu, depois Mateus também escreveu, e depois Lucas também escreveu. Mateus 27, Lucas 23 e Marcos 15 e 21. Mas nem Lucas, nem Mateus nos ofereceu muitos detalhes sobre o encontro de Jesus com Simão. Mas Marcos, ele apenas num versículo nos forneceu 5 pistas para descobrirmos quem é esse moço. O primeiro detalhe é que Marcos escreveu o nome desse moço. Chama-se Simão. O segundo detalhe é que Marcos escreveu que ele é de Cirene. E o terceiro detalhe, Marcos escreveu que ele tem família, é pai de Alexandre e de Rufo. O quarto detalhe é que ele vinha do campo. O quinto detalhe, Marcos escreveu que ele estava vestido de branco. Pelo menos a história nos comprova isso. Meus queridos e meus amados irmãos, esse fato aconteceu numa cidade chamada Jerusalém. Até então, Jerusalém, ela era conhecida apenas pela história de Moisés e também pela história de Davi. Quando o Senhor Jesus
morreu em Jerusalém, essa cidade, ela tornou-se o palco maior do mundo. Hoje, Jerusalém, ela é a capital. E como começou Jerusalém? Jerusalém foi uma terra comprada por Abraão, lá em Gênesis capítulo 15 e em Gênesis capítulo 12, e depois de muito tempo, Deus pede a Abraão um filho, e ele leva o filho para sacrificar, só que Deus mandou no monte chamado Moriá. Este monte Moriá é exatamente aonde Jerusalém foi construído, em cima de um monte. Jerusalém, ela teve nomes. O primeiro nome de Jerusalém chama-se Zebul. Por que Zebul? Porque os habitantes daquela cidade chamam-se Zebuseu, ou os primeiros moradores de Jerusalém. E por que sendo de Abraão, por que os Zebuseus tomaram posse de Monte Moriá, ou na época de Zebul? É porque a descendência de Abraão, após a morte de Abraão, veio a de Isaac. Após a morte de Isaac, veio a descendência de Jacó. Jacó viveu aproximadamente 70 anos naquela região. Padan-aram, Monte Moriá, não passou daquela região ali de Canaã. Só que Deus permitiu que o Egito fosse governado por um governador chamado José, filho de Jacó. Então Gênesis escreve que por causa da fome, Abraão vai para o Egito. Abraão não, o filho de Jacó já está lá, e a família de Jacó toda com Jacó vai para o Egito, e lá fica durante 430 anos. Então a terra de Abraão, Isaac e Jacó ficou abandonada. Então os habitantes foram outros habitantes, chamados Jebuseu, Eteu, Peristeu. Toda aquela região ali era dominada por essas nações, chamada pagã. Depois de 430 anos, Deus tira Israel do Egito e leva para Canaã. São 40 anos de caminhada, e passou-se mais 480 anos, veio o primeiro rei chamado Saul. Mais 40 anos veio Davi. Então Davi é ele que começa a multiplicar a cidade chamada Jerusalém. Não sabia Davi que a cidade de Jerusalém seria ela a maior capital do mundo. Então Davi, ele começou a construir algumas coisas naquela cidade, e de modo que Salomão, seu filho, ele construiu boa parte do muro de Jerusalém e o templo. Então começou Jerusalém a aparecer, e Jerusalém ficou famosa pela história de Davi, e a cidade que era muito desprezada, chamada Belém, a pequena Belém, passou a ser exaltada porque nasceu lá Davi. Só que isso não fez com que Jerusalém fosse famosa como ela é hoje. Foi preciso aparecer alguém maior lá em Jerusalém para poder a cidade
crescer a sua fama. Foram vários profetas que profetizaram sobre a elevação daquela cidade. Miqueias chegou a dizer que ela era menor, ela era pequena, mas de lá sairia o Salvador do mundo. Olha! No livro de João, capítulo 4, versículo, me parece 22 ou 23, o próprio Jesus disse à mulher samaritana: o Salvador veio dos judeus que estão aqui em Jerusalém. Jerusalém foi edificada dentro de um projeto este divino. É uma cópia da cidade celestial. As muralhas de Jerusalém têm 12 portas. Cada porta é um nome escrito em cima. Na época que foi colocado o nome nas portas, era o nome dos filhos de Jacó, que hoje é as tribos de Israel. Começa com Ruben, aí vem Levi, aí vem Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, aí vem José, Benjamim, Judá, Azer. Então, esses nomes dos moços, filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, ganharam o nome nas portas de Jerusalém. Mas ainda não é o suficiente. A vida de Jesus tornou essa cidade maior, começou a crescer. Se você hoje for em Jerusalém, existe desejo de conhecer, existe duas Jerusalém. A Jerusalém Tel Aviv, aquela que os aviões posam, os hotéis luxuosos, as praias, os arranha-céus, tudo que uma cidade grande tem, lá tem. Mas na Jerusalém não tem. Ainda é a mesma da época do Senhor Jesus. A Jerusalém menor, que é a de Davi, ela tem apenas 3 bairros e mora 3 comunidades. Uma comunidade é chamada de muçulmano, a outra comunidade é chamada de judeu e a outra comunidade é chamada de cristão. As ruas de Jerusalém são estreitas. Quem foi na Alfândega, aqui no Rio, no centro, sabe que não passa carro 2 vias. Se um carro for, não passa o outro de lá para cá. É só pessoas. É como se fosse comércio. É mais ou menos assim. A cidade de Jerusalém, depois da morte do Messias, ficou 8 lugares marcantes naquela cidade. Qualquer pessoa que viaja para Jerusalém, viaja dentro desse propósito. Quer ver aqueles lugares que ficou marcado. E qual o primeiro lugar? O primeiro lugar é exatamente Belém. Jesus nasceu em Belém. Lá em Belém, se você for hoje, existe uma igreja chamada Natividade. Uma igreja muito bonita e tem 2 grutas. Uma gruta à esquerda e uma gruta à direita. E essa cidade chamada Belém não fica totalmente dentro dos muros de Jerusalém. São obrigados você viajar 25 quilômetros para chegar em Belém. E essa igreja, Natividade, ela é uma igreja que você, quando chega lá, quando foi cavado a gruta, aonde Jesus recebeu a visita dos 3 reis, está estampado lá nas paredes, existe um buraco cavado e uma tampa de vidro que você olha, há uma profundidade aproximadamente de 4 a 5 metros, de onde Jesus nasceu para o piso hoje que está. É as guerras que houve em Jerusalém, eles não tinham entulho, eles acumulavam entulho e construíam em cima. Em outra guerra entulhada, eles construíam em cima. De modo que o piso da cidade de Jerusalém
atual está em cima do piso antigo, 8 metros de altura. Algumas portas de Jerusalém já não abrem mais. Aproximadamente apenas 3 continua aberta, apesar de eles ter cortado o arco de pedra e ter elevado as pedras. Existe uma porta muito famosa. Essa porta hoje está aberta porque ela está de frente com o palácio de Antônia, aonde foi na época de Jesus, aonde Pilatos morava. Ele morava e governava ali, e antes era de Antônia. Então, o primeiro lugar é exatamente Belém. O segundo lugar que as pessoas querem ver é exatamente aonde Jesus foi batizado. É o Rio Jordão. Na época de Josué, era um rio muito largo. Na época de Jesus, não tão largo. E hoje é um rio normal. Mas as pessoas querem ver aonde Jesus foi batizado. Em terceiro lugar, as pessoas querem ver aonde Jesus foi apresentado no templo. O templo não existe mais, porque Jesus, em Mateus 24:3, havia profetizado que aquele templo seria destruído. 70 anos depois, o templo foi destruído. O imperador Tito pediu para que deixasse um muro, e esse muro está lá até hoje. Ele é chamado Muro das Lamentações. É o muro do templo, é uma parte, é uma parede. É muito alto, não é tão baixo. Se você olhar aqui para o pé direito aqui da igreja, você acha alto. Se você for lá, você se assusta, porque é 4 vezes isso aqui, a altura do muro. E lá as pessoas vão apenas para tocar na parede das pedras, apenas tocar na parede. E de uma pedra para outra existem fendas. Fendas são brechas, buracos. As pessoas vão, levam, escreve alguma coisa que quer e coloca naqueles buracos ali daquelas paredes, faz os pedidos e deixa lá. Por que isso acontece? Porque foi dito lá no livro de Reis, capítulo 6, quando o templo foi inaugurado por Salomão, Deus disse que todas as orações feitas naquele lugar seria ouvido e respondido, mesmo que o templo não existisse. Mas a parede ali do templo era uma representação, é uma representação até hoje da casa de Deus. Quando você sai do templo, daquela área, e vai para o lado de fora, você não consegue andar direito porque existem megas pedras ainda da época de Davi, pedras ainda da época de Salomão, pedras antigas, removidas, mexidas, e você não pode se aproximar porque é um documentário que não pode se aproximar para você ver que as pedras são antigas. Do lado do templo existe um templo menor, uma mesquita dourada, e aquela mesquita dourada, lá dentro existe uma pedra bem maior do que 2 bancos desse aí. Aquela pedra ali, ela é uma pedra que está dentro de uma mesquita muçulmana que os muçulmanos disseram. E aquela pedra foi aonde Abraão sacrificou Ismael. Na verdade não foi Ismael, na verdade foi Isaac. E aquela pedra é onde marca exatamente o lugar que seria o Monte Moriá, e que é até hoje o Monte Moriá. E um outro lugar bem escolhido para visitar é exatamente o lugar aonde Jesus foi julgado, aonde Jesus foi preso, que foi no monte, no jardim, que é um monte, jardim Getsemane,
Existe lá as oliveiras, você começa a visitar e depois de lá você sai para o templo, que é perto. É questão de 10 a 15 minutos. Você desce e vai para o templo. Então, o Jardim das Oliveiras é onde Jesus orou. Davi foi preso e foi levado para o templo. Na época de Jesus, existia uma casa onde ficava o sumo sacerdote, Anás e Caifás. Jesus foi preso ali. Então, a rua que Jesus caminhou com a cruz, normalmente as pessoas que nunca foram em Israel, acham que é uma rua reta. Não é uma rua reta, é uma rua com 3 esquinas. É uma rua que você vai reto, depois você dobra, anda um pouco, depois você dobra, anda mais um pouco, depois você dobra a última. Porque o monte que Jesus foi crucificado não fica dentro da cidade, fica do lado de fora, chama-se o Gólgota, na época o Monte Caveira. Então, essas ruas, elas são com curvas, e ela é chamada a Via Dolorosa. É a Via Dolorosa, a rua por onde Jesus passou carregando a cruz. Então, meus amados irmãos, por último, o 8º lugar, as pessoas querem saber de onde Jesus saiu para o céu. É um monte que do templo para lá são apenas 5 minutos andando de pé. É chamado Monte das Oliveiras. Aquele monte ali tem uma placa dizendo que foi daqui que Jesus subiu para o céu, segundo o que disse os apóstolos. Então, esses lugares hoje fizeram de Jerusalém a cidade mais famosa do mundo. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, a cidade de Jerusalém terrena é igual à cidade de Jerusalém celestial. Está no capítulo 21 do Apocalipse. A diferença de uma para outra é que a cidade do Apocalipse, ela é ouro e cristal, dentro e fora, mas a mesma estrutura, as portas e o templo que está lá dentro é a mesma coisa do templo de Salomão. Provavelmente, na visão de João, é o mesmo tamanho, mas realmente pode ser bem maior, porque se trata do céu. Mas a Jerusalém terrestre é uma cópia da Jerusalém celestial. E a promessa de Deus é que quando Jesus Cristo vier para reinar no milênio, a Jerusalém que está lá em cima, ela vai descer e vai ficar em cima da Jerusalém velha, e ali será a capital do Rei dos Reis, a capital do Messias. Então, meus amados irmãos, esse é o lado histórico da nossa mensagem. Eu vou entrar agora na história de Simão. Simão, ele era, de fato, um nome bíblico. Simão é o nome de um dos filhos de Jacó. Jacó teve, me parece que é o terceiro, Simeão, então é um nome bíblico. Judeu com o nome de judeu. Só que judeu não é pessoas escuras, judeu é pessoas morrenas para branco. Então, esse Simão, chamado Sirineu, que é a cidade que ele nasceu, que ele morava, ele era escuro. Provavelmente, essa escrita que ele vinha do campo, isso não quer dizer que ele estava trabalhando, até porque o dia que ele estava lá na cidade, não se podia trabalhar. Ele estava ali numa época da Páscoa, e a Páscoa é um feriado. Existe em Israel
várias festas, pelo menos 7. A primeira é Páscoa, a segunda é Pães Asmos, a terceira é Primícia, aí depois vem os trompetas, depois vem o Antigo, Dia do Perdão, aí vem depois o Tabernáculo. São 7 festas, mas essa festa chamada Páscoa, ela aconteceu em Êxodo capítulo 12, e a Páscoa é um memorial perpétuo, só que essa Páscoa, ela aponta para o Messias. Tudo o que aconteceu na Páscoa era dizendo que um dia aquilo ia acontecer com o Messias. E o que é que a Páscoa tem? A Páscoa tem 3 coisas. Primeiro, a Páscoa tem cordeiro, um animal, é sacrificado. Em segundo lugar, a Páscoa tem pães sem fermento. E a Páscoa tem ervas das magas. Isso era a Páscoa. E isso acontece que ano? A Páscoa foi ordenada por Deus a ser iniciada no primeiro ano de janeiro, no primeiro dia, no primeiro mês de janeiro. Não é o nosso janeiro aqui, Brasil. Nosso janeiro aqui, Brasil, é janeiro. Mas o janeiro dos judeus é em abril. E a Páscoa foi celebrada, segundo o Êxodo, no dia 14. No dia 10, o cordeiro era separado para expiação, para julgamento, e no dia 10, à tarde, ele era imolado. E o dia 14 podia ter caído numa segunda, era feriado. Podia cair numa terça, era feriado. Podia cair no domingo, também era feriado. Então, em Israel, tem a guarda do sábado, que é de 8 a 8 no sábado. Então, o que acontece? Quando a Páscoa caía no meio de semana, na mesma semana em seguida, vinha outro feriado, que é o sábado. Então, a Páscoa, ela tem a função de marcar a morte de Jesus. Essa é a primeira observação que se tem que fazer. E qual marcar a morte de Jesus, em qual sentido? Quando o cordeiro foi tirado do rebanho, isso significa que Jesus tinha que ser preso. Quando o cordeiro teria que passar por uma expiação para saber se ele era perfeito, teria que passar Jesus pelo julgamento de Anás, Caifás e Pilatos. Alguém tinha que chegar e dizer assim: eu não vejo culpa neste homem, eu não vejo defeito neste homem, ele é perfeito. Então isso tinha que acontecer. O cordeiro teria que ser morto, ele teria que ser derramado o seu sangue, e aquele sangue não era derramado à toa, aquele sangue tinha uma serventia. Na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro traria salvação, isto é, traria livramento, porque o anjo da morte, ele iria passar meia-noite, e o sangue, a porta que não tivesse sangue nos umbrais, o anjo entrava e ali o primogênito ia morrer. Então, o que é que a Bíblia diz? É que o sangue era para esse tipo de livramento. Então, a Páscoa, ela foi instituída e todos os meses, todos os anos, essa Páscoa, ela era comemorada. A Páscoa também tem uma outra comemoração, porque ela era em família. Na época de Moisés, era em casa de pessoas. Mas passou-se muitos anos e a Páscoa tornou-se um comércio, porque havia mandamentos de Deus que nenhum judeu deveria ficar fora da Páscoa, deveria vir para a Páscoa.
Então, o que Herodes, o Grande, fez? Um templo. Depois de Zerubabel fez um templo, ampliou o templo, bem grande, e dividiu ali, fez comércio em volta do templo, ampliando ele o comércio naquela cidade. E isso deu certo. Então a Páscoa, ela passou a ser um dia, além de ser um dia comemorativo, também era um dia de comércio. Por quê? Porque é um meio dos judeus ou de qualquer pessoa a aproveitar para vender animais. É um meio de venda de bichos, de cordeiro, de cabrito, de bode, para as pessoas sacrificarem. E a Páscoa também tem um costume, porque os judeus receberam ordem de Deus de quando sentar na mesa para comer, não podia sentar com roupa de grife, não podia sentar com roupa de marcas, não podia sentar com roupa caríssima. E que tipo de roupa era? Era uma vestimenta de pessoas que moram no campo. Era a roupa mais simples que você pudesse, de uma cor só. Então lá já havia nos camelódromos pessoas vendendo roupas simples para as pessoas participarem da Páscoa. E também a mesa da Páscoa não era mesa normais como nós temos. Mesa com metro, mesa com 80 centímetros, mesa com cadeiras em volta, algumas mesas com tronos em volta, mesas com toalhas coloridas, bonitas, mesas de tanta carne, frutas, tanta coisa linda, carne, vinho. Não era aquela mesa. Era uma mesa de madeira bruta, apenas trabalhada, no chão. Ela não passava de 40 centímetros de altura. Não podia ter cadeira. As pessoas tinham que sentar no chão e descalço e comer sem garfo, sem faca, com as mãos. E por que isso aconteceu? É para que os judeus tivessem em memória que um dia eles foram escravos 430 anos. E essa festa era 7 dias. Era de um sábado ao outro sábado. Essa comemoração. E o que eles comiam? 3 coisas. Carne do cordeiro assada, não podia cozinhar. Segundo, pães sem fermento. Terceiro, suco de ervas amargas. Era só a bebida, era só isso. E isso era a comemoração da Páscoa. Então, meus amados irmãos, voltando para o texto, não é sempre que o escritor coloca o nome da pessoa. Houve nas escrituras, inclusive no Velho Testamento, muitas pessoas importantes. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, Jesus o considerou homem de grande fé, mas tem o nome dele? Não. A mulher cananeia foi considerada uma mulher de grande fé. Tem o nome dela? Não. A mulher de um fluxo de sangue foi considerada mulher de grande fé. Tem o nome dela? Não. O rapaz que estava com a marmita, com peixe, com pães, que deu para os discípulos para Jesus multiplicar, tem o nome dele? Não. Então existe algumas pessoas que não têm nome, são tão famosos quanto qualquer um, mas não aparecem os seus nomes. Já Marcos, quando escreveu o seu evangelho, se preocupou de botar o nome apenas num versículo. Simão é o nome do rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz. Também Simão colocou a cidade que ele mora. Sirineu não é judeu. Ele é escuro, mas não é judeu. E judeu escuro existe? Claro que não. Claro que não existe. Você vai em Israel, você não vê um escuro judeu. Se você vê, tem uma etnia, tem um envolvimento com pais brancos, com mulheres morenas. Mas judeus mesmo, nascidos
todo mundo morrendo? Não tem. Quem estava fazendo Simão no meio daquela festa, lá de Cirene? O que é Cirene? Para você entender quem é Cirene, quem é Simão, eu vou te dar umas pistas. Você pega o livro de 1 Reis e você estuda primeiro aquele namoro de Salomão, rei de Israel, com a rainha Sabá. E você vai entender que a rainha Sabá viveu em Israel pelo menos 3 anos. Inclusive Salomão fez trono para ele e para ela. Mas o povo não deixou ela ser rainha. Por quê? Porque ela era lá na África. Ela era escura. Mas Salomão amava. Mas o povo, os anciões, não permitiram. O que foi que aconteceu? Ela engravidou. Ela teve um filho. E o povo, os irmãos, havia 70 anciões, deram conselho a Salomão para mandar a rainha ir embora. E essa mulher, antes de ir embora, ela implorou a Salomão que queria criar o filho dela como judeu e que Salomão mandasse para lá, para a África, instrutor, sacerdote, educadores, babás, pessoas que lessem o hebraico e falassem do Deus de Israel, porque ela saiu de lá convertida, e isso aconteceu, e isso foi 1000 anos antes de Cristo. Então esse Simão, ele é descendente de Salomão, lá atrás. Criou-se aquela colônia africana de judeu, e que todos os anos eles vinham para a Páscoa. Então Simão estava ali porque vinha para a Páscoa. E qual é o sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa é: só participam varões e não mulheres. Só o varão participava da Páscoa. E lá no templo havia um ritual da Páscoa, que um cordeiro era imolado. E o sacerdote, quando imolava o cordeiro, ele trazia um bastão com 3,20 metros, e aquele bastão era para pendurar a esponja. O Salmo 51 fala sobre a esponja, versículo 9 e 10 fala sobre o isopo, que é a esponja. E aquela esponja era para molhar, depois que o sacerdote sacrificasse o cordeiro no altar, ele dava 7 voltas. Então aquele sangue espalhado no altar ficava ali por um período de pouco tempo. Depois ele pegava a esponja e fazia 7 socos no ar. A esponja tinha a obrigação de começar a pingar sangue na roupa de quem estivesse ali dentro do templo. Então o que é que acontecia? A pessoa que estava lá de branco, ficava alguns todos cheios de sangue, pintas de sangue na roupa. E diz o texto que aquele sangue era para proteger durante um ano a família de qualquer mal e trazia prosperidade, curava todas as enfermidades. Então o que Simão estava fazendo ali? Ele veio para a Páscoa. Vindo do campo é porque vinha de fora. Vestido de branco porque ia para a Páscoa. E o que foi que aconteceu? Ele ia descendo na rua aonde Jesus ia para fora com a cruz, e deu de encontro com Jesus. Não podendo ele passar, ele ficou do lado de uma casa, e aí tinha uma pedra, e ficou atrás da pedra, foi aonde Jesus caiu. E aqui diz a história que quando Jesus caiu, foi quando os romanos olharam para Simão, perceberam que ele era escuro. Vai ser esse neguinho aqui que vai ajudar Jesus. Chamaram Jesus, ele, para ajudar Jesus, e Jesus colocou a mão no ombro direito de Simão e levantou-se com a cruz e seguiu para o Gólgota. Chegando no Gólgota, Simão automaticamente assistiu o espetáculo e não foi para o templo.
porque estava sujo de sangue. E depois viajou 1.500 quilômetros para casa. Chegou no outro dia. Chegando lá, os seus filhos começaram a interrogar a ele, e ele disse que a Páscoa não foi boa, é que as roupas dele foi sujo com um malfeitor lá em Jerusalém. E ele perguntou que tipo de malfeitor, e ele foi descrevendo quem era o malfeitor, e tudo que o velho falava para a família batia de acordo com Isaías 53, que dizia: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E começou a falar, e o filho daquele moço, Simão, ele começou a dizer: pai, o senhor foi sujo com a roupa deste homem, sabe quem é ele? De acordo com o profeta Isaías, é o Messias, ele é o verdadeiro Cristo, é o Cordeiro de Deus. Então o senhor foi sujo, foi sapiscado com o sangue de Jesus, é o verdadeiro sangue. Então, meus queridos irmãos, quem é Rufe? Quem é esse homem? Você pega o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, diz que este homem foi o maior missionário da África. Ele ganhou muita gente para Jesus. Ele tinha provas de que o manto sujo de sangue era prova, e que o efeito que aquele manto causava era muito grande, e a maior testemunha era o seu pai. E ele ia para as ruas da África, começava a pregar, pregava, e as pessoas o admiravam. Mas quando ele mostrava para as pessoas a roupa do pai suja de sangue, ainda seco, as pessoas pegavam e era curado na hora. Por quê? Porque o sangue de Jesus, além de curar todas as enfermidades, nos purifica de todo pecado. Glória! Então, tem preço? Tem preço? Tem preço o sangue? Não tem preço. É de graça. Vamos ficar de pé. Você veio aqui porque Deus te trouxe. Você veio aqui porque você veio buscar uma gota de sangue. Na época era sangue dos cordeiros. Agora você vai receber o sangue verdadeiro do Filho de Deus na tua vida. E você vai contagiar pessoas. Vai ser transformada por Jesus para contagiar pessoas, e vai levar cura para muita gente, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado.